Você sabia que, em média, o nosso país realiza 594 cirurgias de lipoaspiração por dia? Um relatório divulgado pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética apontou que, em 2023, o país totalizou cerca de 173.420 procedimentos. Número que deve ser ultrapassado esse ano. Um dos motivos da procura pelo procedimento é o impacto positivo na qualidade de vida das pessoas. A promessa é transformar a silhueta e aumentar a autoestima. E para falar sobre o assunto e os diferentes tipos de lipoaspiração, a gente recebe aqui no estúdio o cirurgião plástico, Dr. Vitor Nunes. Doutor, seja muito bem-vindo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, muito obrigada. Eu que Mais agradeço. Uma vez pelo convite. Nós que agradecemos, doutor. Quando a gente fala de cirurgia plástica, né, eu acho que hoje a gente acha que é mais comum, porque muita gente ainda faz, né, e está fazendo a procura cada vez maior, mas muita gente ainda tem muita dúvida, não tem, doutor? Ah, com certeza. Né? Ainda mais com o avanço das tecnologias, com o avanço das técnicas e esse boom de informações, é aí que surge mais dúvidas mesmo sobre cirurgia plástica. Doutor, o que é a lipoaspiração? Então, a lipoaspiração é a retirada mecânica da gordura, né, feito com cânulas, geralmente de 4, 5 milímetros, enfim, depende da localidade, e a gente retira essa gordura com o aparelho que dá o vácuo, né, dá a pressão, para que a gente retire essa gordura do corpo. 4 milímetros? É 4, 5 milímetros em média, mas tem inclusive cânulas mais finas para fazer lipoaspiração de papada, do rosto, de áreas mais delicadas. Que também é uma lipoaspiração, Que também né? é uma lipoaspiração. Quando a gente fala de lipoaspiração, doutora, a gente pensa só na parte do corpo em si, mas principalmente barriga, né, as dobrinhas aqui do lado. Os pneuzinhos. O pneuzinho, mas a gente pode fazer no corpo inteiro? Praticamente sim, praticamente no corpo inteiro. A gente só tem que respeitar a anatomia do corpo, mas braço, parte interna da coxa, o flanco, que é o famoso pneuzinho, costas, região do culote, da lateral da coxa. Essas áreas são bem comuns de realizar lipoaspiração. Axila, aquela dobrinha do sutiã que incomoda a mulher, essas áreas são as áreas mais comuns e sim, quase todas as áreas do corpo são comuns de realizar lipoaspiração. Tem alguma contraindicação, doutor? Quem não poderia fazer uma lipoaspiração? Basicamente, a contraindicação é entender a expectativa do paciente, entender o objetivo do paciente, é entender que lipoaspiração não serve para emagrecer. Esse é o ponto principal, a gente não pode trocar dieta, hábito saudável, a perda do peso. Não, vou fazer uma lipoaspiração que eu vou tirar a gordura e vou emagrecer. Não, isso realmente é uma das grandes contraindicações de se fazer uma lipoaspiração. E, obviamente, as condições de saúde do paciente, né? Paciente saudável, exames bons, não tem nada que contraindique a lipoaspiração. Quando a pessoa decide fazer uma lipoaspiração, quais exames que não podem faltar, doutor? O que a gente tem que fazer? Por exemplo, uma pessoa tem diabetes, ela precisa de um laudo do médico, como que isso funciona, por exemplo? É sempre de bom tom, né? Toda vez que a gente faz uma cirurgia plástica, a gente tem que pensar numa cirurgia plástica segura. Então, o primeiro exame que é feito é o exame físico, ver as condições de saúde do paciente, ver se tem alguma comorbidade, pressão alta, diabetes, se fuma, se tem traço falciforme, por exemplo, que torna a lipoaspiração um pouco mais delicada, saber se o paciente está muito acima do peso. Então a gente rastreia essas comorbidades, rastreia o histórico familiar, pede os exames específicos para aquilo ali e, claro, que se a pessoa tem diabetes, acompanha com endócrino, a pessoa tem pressão alta, acompanha um cardiologista, é sempre de bom tom pedir essa avaliação multiprofissional para saber se está liberado ou não para o procedimento. E é verdade, doutor, que as pessoas que fumam, elas têm que parar de fumar pelo menos um tempo antes dessa cirurgia? Geralmente 1 mês a 2 meses antes da cirurgia e 1 mês a 2 meses depois da cirurgia. Porque a gente sabe que o cigarro, ele atrapalha a microvascularização. Então, o risco de isquemia, de necrose dos tecidos em quem faz uma cirurgia e fuma, isso vale para qualquer outra cirurgia, não só cirurgia plástica. Então, o risco de necrose, isquemia dos tecidos, ele é aumentado. Então, a gente pede que pelo menos 1 a 2 meses antes, 1 a 2 meses depois, o paciente cesse o tabagismo. Doutor, quando a gente fala de lipoaspiração, a gente pensa um pouco na parte estética, mas ela vai muito além disso também, né? Sim, porque nem sempre a gordura é o vilão, né? E às vezes a gente faz a técnica de lipoaspiração, retira a gordura mecanicamente para colocar em outros lugares. Então, se a pessoa teve um trauma, evoluiu com depressão na região do trauma, alguma assimetria mamária, por exemplo, que tanto incomoda as mulheres, a lipoaspiração, que a gente retira a gordura
e enxerta a gordura em outros lugares, que chama lipoenxertia também. É muito utilizada nas reconstruções de mama. Pacientes que tiraram a mama por câncer de mama, tem assimetria na mama, tem aquela mama de pequeno volume, a gente lança a mão do enxerto de gordura para restaurar a forma, a simetria e o volume mamário. Então a lipoaspiração ela é muito além da estética. Hoje a gente sabe que a gordura tem célula-tronco, tem fator de crescimento, a gordura além de preencher, de volumizar, ela tem a capacidade de melhorar a pele, áreas de celulite, por exemplo. Então tem várias coisinhas que a gente pode fazer com a gordura que, além de dar forma, a gente ganha em outros aspectos. Boa. Doutor, vamos para os tipos de lipoaspiração? Sim. Porque antigamente, a gente falava lipoescultura, que é essa que o senhor falou agora, não é? De enxertar ou não? Na verdade, o termo geral é lipoaspiração. Quando a gente fala lipoescultura, é que a gente aproveita essa gordura retirada e enxerta em outros lugares e coloca em outros lugares. Que a área mais comum é na região glútea, por exemplo. Então, a lipoaspiração por si é só retirar a gordura. Tá. Lipoescultura é quando a gente retira a gordura e molda outros lugares com essa lipoenxertia. Então, comumente no glúteo, mas com esses avanços tecnológicos, com ultrassom, com tecnologias mais avançadas para guiar esse enxerto de gordura, existem alguns avanços de colocar gordura no deltoide, no peitoral, no músculo reto abdominal. Isso aí é um avanço dos últimos anos que a gente está vendo que pode melhorar em termos de músculo, em termos de forma. Que interessante. Quais são os tipos, doutor? Na verdade, é meio polêmico isso, mas só existe um tipo de lipoaspiração. Porque basicamente a técnica é a mesma. Tirar a com gordura. a cânula, mecanicamente, com a pressão do vácuo, a gente retira a gordura. O que mudou esses vários nomes é o que é que eu vou fazer na lipoaspiração. Se eu vou fazer uma marcação muito importante, que é a Lipo HD High Definition, ou Lipo LAD, que é lipo de alta definição, que é quando você marca dos lados, que é a linha semilunar, marca a linha alba e marca os gominhos, que são as linhas transversais. Isso chama Lipo HD ou Lipo LAD, que é lipo de alta definição. A gente tem uma fotinha aqui para vocês verem em casa. Coloca pra gente. Então, aqui, né, doutor? Isso. Então, essas são pacientes que até agradeço por elas disponibilizarem as fotos, né, para mostrar para vocês. Então, são duas pacientes relativamente magras, que se cuidam, que têm um hábito saudável, ou seja, são os melhores candidatos para a lipoaspiração, que é retirar aquela gordura localizada que não sai com academia, que não sai com dieta, aquela pochete, aquele pneuzinho. Então, duas pacientes que eu operei, tem mais ou menos 6, 7 meses de cada foto, e aí eu fiz uma lipo de média definição, né? Porque, por definição, a lipo de alta definição é quando você faz os gominhos, as linhas transversais. Tá. Quando você só marca as linhas laterais, que são linhas semilunares, e marca o centro, né, que é a linha alba, a gente chama de lipo de média definição. E aí, quando você marca menos do que isso, chama soft definition, que é baixa definição. E quando você deixa o abdômen plano, você chama de lipoaspiração tradicional. Então, nem todo paciente ele tem indicação de fazer um lipo de alta definição. Porque se o paciente não for magro, se ele não se cuidar, e eu faço esses gominhos de maneira artificial, que eu forço a barra nos gominhos, a lipoaspiração vai ficar artificial. Exatamente. Então, a lipo de alta definição é um paciente que tem que se cuidar bastante. De repente é uma mulher que, sei lá, treina muito, é uma atleta, por exemplo, que teve um Exatamente. bebê e de repente essa linha alba não vai voltar mais como antes, e aí sim faria. Isso. Então, boa parte dos casos, a gente faz a lipo de média definição, porque a lipo de alta definição realmente é caso muito restrito, né? E outros casos, ou baixa definição, ou tradicional, que a gente não marca os músculos. Porque para marcar o músculo, eu tenho que deixar um pouquinho mais de gordura ao redor. Eu aprofundo aonde estão essas linhas, né? Para fazer a depressão e deixo um pouquinho de gordura ao redor. Então, se a paciente estiver acima do peso, na foto fica bonito, mas pessoalmente vai ficar excesso de gordura. Então, esses são os nomes que a gente dá hoje. E aí tem outro nome que chama Lipo Ultra HD, que além de fazer as marcações, injeta gordura dentro do músculo para o músculo aumentar e aumentar mais ainda a marcação. Então esse já é um caso mais restrito ainda de indicar, que chama Ultra HD. E aí, uma vez que eu tenho os tipos de lipoaspiração, né, com base nas definições musculares, das marcações, aí existe como fazer a lipoaspiração. Então, a gente pode utilizar de tecnologias para retração de pele, porque
a gente tem que entender que a gordura, ela estica a pele. Uhum. No momento que eu tiro a gordura, essa pele fica sem suporte. Então, aquela paciente que já é flácida, ela pode piorar a flacidez com lipoaspiração. Essa é uma das contraindicações, por exemplo. Que interessante. Isso daí seria, por exemplo, uma abdominoplastia, é o contrário. Não é isso, não é lipo, né, doutor? É diferente. É, que é retirar a pele. Ah. Só que, com o avanço da medicina, com o avanço das tecnologias, aquelas pacientes que tinham uma flacidez moderada, que você fica na dúvida se faria ou não abdominoplastia, faria ou não lipoaspiração, aí que veio as tecnologias para retração de pele. Então, existem várias tecnologias para retração de pele, desde as menos invasivas até as mais invasivas. Menos invasivas, geralmente, se faz em consultório. Bioestimulador de colágeno, ultrassom microfocado, enfim. E as mais invasivas você faz em ambiente hospitalar. Então, dessas tecnologias, nós temos o laser diodo, a radiofrequência, os plasmas ou de hélio ou de argônio, que a gente lipoaspira, passa a tecnologia no centro cirúrgico para dar uma retração de 30%, 40%, 50% da pele e evitar uma abdominoplastia em caso de paciente que tenha flacidez moderada, por exemplo. Então, até trouxe aqui... Incrível. O que é, doutor? Então, eu trouxe até 2 aparelhos aqui, né? Que aqui é o plasma de hélio, são essas tecnologias de retração de pele, que é o que a gente tem de mais moderno no mundo hoje, é o plasma, a radiofrequência, que é justamente para evitar a piora da flacidez em pacientes que já são flácidos. Que interessante. Então, por exemplo, quem fez um procedimento que perdeu muito peso, de repente seria o ideal, por exemplo, que está com muita flacidez de pele. Não, aí ele não substitui uma abdominoplastia. Sim. Eles são para casos moderados, leve de flacidez. Então mas não quando tem muito, quando tem muito não. Quando a flacidez já é grave, a gente tem que falar em retirada de pele. Mastopexia, abdominoplastia, tossoplastia, enfim. Depende da área que está incomodando o paciente. Boa. Tem perguntinhas, doutor? Perguntinha. Olha lá, o Léo já... Perguntinha para o doutor. Me aguarde, me aguarde. Perguntinha para o doutor da Patrícia. Quem está acima do peso pode fazer lipo? Obrigado, Patrícia, pela pergunta. Boa. Tudo depende das condições de saúde, né? O ideal é que sempre, quando a gente se fala de cirurgia eletiva, que não tem urgência, que não tem a obrigação em operar, o paciente tem que estar nas melhores condições possíveis para que tenha menos intercorrência. Então, um parâmetro básico, assim, claro que cada caso é um caso, é o IMC. A gente se baseia no IMC, geralmente o ideal é estar abaixo de 25. Mas pacientes até 28, 29, dependendo da composição corporal, é seguro sim fazer uma lipoaspiração. Agora, claro, 32, 33, que não tem muito músculo, enfim, é mais gordura visceral, gordura, a gente já sabe que é um pouco mais arriscado. Aí tem que alinhar muito bem as expectativas, se for uma área bem localizada, uma cirurgia mais rápida, até dá para fazer aquela cirurgia tendo um pouquinho acima do peso. Mas, obviamente, o ideal é sempre estar no peso adequado, tendo um hábito de vida saudável. Até porque ela não emagrece, né, doutor? Exatamente. Boa. Tem mais perguntinhas? Mais perguntinhas para o doutor. Vamos ver aqui, ó. A Ale Silva, de Taubaté. Boa tarde, doutor. Posso fazer uma lipo na região pélvica? Obrigado, Ale, pela pergunta. Talvez ela queira dizer no pubis, né? Que é o Monte Vênus. Então, é muito comum algumas mulheres se queixar que tem excesso de gordura no Monte Vênus, na região do pubis. Então, sim, é possível fazer. Doutor, em relação à recuperação, muitas pessoas falam assim, eu fiz a lipo e agora eu estou sofrendo, ou tenho que fazer a drenagem, ou tenho que usar aquela cinta. Como que funciona? Quanto tempo demora, doutor? Bom, é até engraçado dizer isso, mas a lipoaspiração é uma cirurgia plástica que é a que recupera mais rápido até. Porque como são furinhos, a gente não tem tanta restrição de movimento para não forçar a cicatriz, né? Diferente de uma abdominoplastia, diferente de uma mastopexia. Então, como são furinhos, o paciente tão logo levanta, ele caminha, ele toma banho. Então, a lipoaspiração, os 3, 4 primeiros dias são os dias mais chatinhos, que o paciente fica muito inchado, às vezes fica roxo, mas para diminuir o roxo, dependendo do caso, a gente pode fazer o taping, que é a bandagem compressiva para desinchar mais rápido e reduzir esses roxos. E eu costumo dizer que assim, com 9, 10 dias, o paciente já pode voltar ao exercício físico. Com uma semana, ele já pode voltar a trabalhar dependendo do trabalho. Obviamente, ele vai estar inchado, pode estar um pouco roxo, vai estar com a cinta. A cinta geralmente é 1 ou 2 meses, depende muito de cada cirurgião, de cada prática do cirurgião.
Então a lipo recupera muito rápido. Ela é intensa no começo, mas recupera bem mais rápido que outras cirurgias que têm a cicatriz maior. Agora a lipo, ela precisa de paciência. Porque como recupera mais rápido, o paciente já acha que atingiu o resultado. Mas o resultado da lipo, ele demora mais para ganhar forma. 6 meses, 9 meses, é quando o inchaço estabiliza e as coisas ganham forma. E doutor, se engordar, se engravidar, perde tudo? Provável, depende do tanto que engorda. É comum a gente escutar de amigas, colegas, enfim, de histórias que já é a terceira lipoaspiração na vida, é a quarta lipoaspiração na vida. E é difícil escutar que é a segunda abdominoplastia na vida. Então a lipo, ela não tolera tanta variação de peso. Realmente, se você engorda muito, você vai recuperar aquela gordura, os adipócitos vão crescer de novo e você vai ter mais gordura localizada. Então a lipo realmente é uma cirurgia que é para tirar a gordura localizada e o paciente tem que manter o hábito saudável para durar mais tempo. Boa. Doutor, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. É sempre muito curioso. Acho que as pessoas têm muita curiosidade sobre cirurgias. Volte mais vezes, viu? Obrigado. Prazer. Você de casa aproveita para seguir o doutor na internet, @doutordr Vitor Nunes. Muito obrigada mais uma vez, doutor. Que demais, né?